Boa tarde a todos. Que bom estarmos juntos, né? Nessa casa de amor, é gostoso aqui. Renovamos as nossas energias, a psicosfera é diferente da nossa casa, né? Então a gente já chega aqui já é tratado, sabia que a gente já é tratado? Tem uma equipe da enfermagem que está aí, atuando em cada um de nós, para que a gente possa estar bem com a graça de Deus, né? Como primeiro instante na nossa casa, nas nossas reuniões, a gente faz uma prece. Então eu vou convidar todos a fecharmos os olhos. Por quê? Será que eu não posso fazer prece de olho aberto? Posso, só que eu não posso. Na prece tem que estar pensamento e sentimento ligado. Se o cachorrinho passar perto da gente vai olhar o cachorrinho. Se fizer um mosquito, a tua atenção pode distrair. Então a gente prefere, a gente convida para que a gente possa aproveitar, estar junto da espiritualidade, pensando aquela imagem fixa, para que a gente possa realmente estar ligados, mente e coração, sentimento. Então, vamos fechar os olhos. Vamos fazer a figura de Jesus, como ele aparecia na praia de Cafarnaum, no mar Beríades, com a túnica alva, resplandecente de luz, cabelos até os ombros, repartidos no meio, aquela barba cerrada, braços abertos, prontos a nos receber. E vamos nos achegar a Jesus, tão pertinho dele, encostar a nossa cabeça no seu ombro, dizer a ele o quanto precisamos dele, para ele acalmar o nosso coração, a nossa mente, possa nos abençoar para sanar as nossas debilidades. Ele sabe, mas nós temos que ter a humildade para compreender que somos ainda muito fracos e precisamos que Ele nos dê força, coragem, para que a gente possa modificar os nossos defeitos e virtudes, para que estejamos sempre ligados ao bem nosso e dos nossos semelhantes. Nós queremos agradecer, irmão maior, o estarmos nesta tarde, nesta casa que é a sua casa, e nós possamos ter força, ter fé em Deus, que realmente aqui nós recebemos nesse instante as suas bênçãos, o seu amparo, a sua proteção e, acima de tudo, a misericórdia do seu amor, para que a gente possa raciocinar sobre tudo que iremos estudar, tudo que iremos estudar juntos, e que o Senhor possa nos auxiliar na nossa memória, para que ela fique firme, que a gente possa se lembrar sempre, porque tudo que o Senhor nos ensinou e tudo que nós estudamos que o Senhor ensinou, a gente possa gravar na nossa consciência e levar-nos para a eternidade. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos aqui ao teu louvor, no teu coração, e permita-nos neste instante glorificar a Deus, nosso Pai, recitando a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Graças a Deus. Voltando agora, vamos estudar. Hoje nós vamos estudar um pouquinho caridade aqui, que eu estudei aqui, estudei ali, em vários lugares. Então, um que eu achei muito interessante, em Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando Leon Denis estuda a caridade no livro Depois da Morte, ele diz assim: não há mérito nenhum em dar o supérfluo. Já imaginaram? O pessoal fala assim: quem tem roupa para dar para uma pessoa que a casa pegou fogo e tal? O que a gente faz? Você vai lá pegar o cobertor que você usa, né? O outro que você usa quando estão os dias mais frios, aí você põe aquele por cima desse. A gente dá isso? Não dá. A gente só dá aquilo que a gente não usa. O que a gente vê dar é lá na favela. Na favela eles são solidários realmente. Mas a gente... Então ele fala aqui, ó. Não há mérito nenhum em dar o supérfluo. Não é que não há mérito nenhum. Algum mérito sempre tem. Mas o problema é que não vai fazer falta pra gente. Tem uma historinha muito, assim, considerada dentro da casa espírita, nas palestras que a gente escuta, que o pessoal dois jovens foram escutar a preleção à noite e estava uma época de frio. E quando eles saíram por último, né? Mas o último que fechava a casa era o diretor do lugar. E aí tinha na esquina um mendigo morrendo de frio porque estava assim, só de camisinha, né? De camiseta. Aí eles pararam ali escondidinho atrás da casa ali, né? Que era a rua, na esquina ali. Escondidinho, falou: quer ver? Olha, ele falou tanto de caridade hoje, vamos ver o que ele vai fazer agora. E eles viram que quando ele parou, conversou com o rapaz, depois ele olhou para um lado, olhou para o outro, o dirigente da casa, tirou o paletó dele e colocou no meio. No dia seguinte eles estavam de novo lá na casa espírita, né? Então, em realidade, é isso, ele deu o quê? Aquilo que ele usava. O Chico era assim também. Eu me lembro que, não sei quem foi visitar lá o Chico, e ele recebeu 2 camisas. Ele falou: ah, meu amigo, muito obrigada, consegui concluir as 20 camisas que eu precisava para levar para o Lar dos Velhinhos. Ele que ganhou. Mas ele estava juntando para levar para o Lar dos Velhinhos lá. Então, em realidade, esses espíritos são despojados de tudo. O Juninho lá de Uberaba, quando eu fui visitar, umas vezes que eu fui a Uberaba, ele não tinha, o quarto dele tinha a cama e o guarda-roupa dele era parede. Tinha uma calça aqui, um prego, um outro prego, uma camisa, não tinha quase roupa. Quase roupa não tinha roupa, só tinha no corpo e a cara que estava ali sobrando. Então são pessoas, ele solteiro, lógico, né, que viveu a vida inteirinha para ajudar o próximo, para nos ensinar a termos aquela caridade sincera. Então, Leon Denis fala, mas é bom também dar o supérfluo. Às vezes vai ser livro, não é? O preceito da doutrina espírita principal é: fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec estuda toda a moral do Cristo, né? Ele não pegou nada que seja material, mas é só os ensinamentos morais do Cristo.
todos eles no livro Evangelho segundo o Espiritismo, igualzinho. E lá, Kardec coloca, ele não fala fora da religião espírita não há caridade. Ele fala, fora da caridade não há salvação. A moeda da nossa felicidade não é a igreja. A igreja é um local que vai me ensinar a estudar o Evangelho de Jesus. Todas as igrejas, de acordo com aquilo que eu possa gravar na minha memória. O católico de um jeito, o evangélico de outro. Eu já tive oportunidade de conversar com um espírito evangélico e falou assim, eu falei para ele assim, ó, o pastor está aí do teu lado. E ele falou, ué pastor, o senhor ensinou tudo errado para a gente? Eu falei, não ensinou não. Não ensinou. Você que não leu a Bíblia direito, não raciocinou sobre a Bíblia. Está tudo lá. O Antigo e o Novo Testamento, está tudo lá. Olha, basta o quê? Ele foi um espírito preparado para ter um embotamento nessa questão. Ele, o padre, eles não acreditam na reencarnação, na pluralidade das existências e na vida espiritual como o Espiritismo ensina. É a única coisa, o resto é tudo igual. A moral do Cristo é igual a todo mundo. Então, o que vale é a gente ser bom. O bem que nós fazemos é moeda da nossa felicidade. É o bem. Não é o rótulo de religião. Aí eu converso quando a pessoa fala assim, pastor, ensinou errado. Eu falo, não, você precisou dele. Ele, de madrugada foi à sua casa e foi te dar assistência. Ele era um pastor, ele era um filho de Deus com consciência de auxílio ao próximo. Então é bem isso daí, ó. Mas a nossa doutrina, Kardec coloca, no estudo, inclusive do capítulo 15, ele coloca lá, caridade, a humildade e a caridade sincera é a humildade. Você tem que ter humildade e amor no coração, tá? E também ele questiona, Kardec questiona os espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Aí os espíritos responderam para eles, benevolência para com todos, indulgência para as fraquezas, as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é isso, São Paulo Apóstolo, também estudado no capítulo 15, ele fala lá, que se a gente for assim, vamos dizer assim, tiver conhecer tudo, todas, conhecer as línguas, todas as línguas, tudo, mas se eu não tiver caridade, eu nada sei. Por que ele fala isso? Porque a caridade, o que é? É o amor em movimento, é o amor no meu coração. Não adianta nada eu chegar a passar, às vezes eu faço isso, mas eu chegar assim a passar, parar num farol e aí vem pessoal lá, aí já eu tô vendo, já deixo o dinheirinho ali do lado, então nem escuto o que ele fala, e eu já dou o dinheirinho para ele. Isso é caridade? Não é caridade. Às vezes uma palavra, um sorriso, é caridade, Caridade e humildade é o único caminho da salvação que ele coloca, Eu vou contar uma historinha para vocês. Está nesse livrinho Almas em Desfile, que é uma psicografia, metade dele do Valdo Vieira, quando é um livro já antigo, quando o Valdo estava junto com o Chico Xavier, e também com o Chico. E o espírito é Hilário Silva. Hilário Silva, alguns momentos dos livros de André Luiz, ele está junto.
iam juntos com os mentores, né, os instrutores. Então a historinha tem o nome de 2 meses antes. Ele estava, o nome do rapaz eu pus aqui, Olavo Dias, um espírita, estava no supermercado, chegou no caixa, ele pegou as coisas, chegou no caixa para pagar e escutou assim: pega ladrão, pega ladrão. Nisso vem o guarda, né, do local, do supermercado, agarrado com um senhor que não estava bem vestido, né, que se mostrava que tinha muita fome também. Veio e trouxe assim perto do caixa e o Olavo estava ali. Aí ele pega e fala assim, o guarda, ele pegou esse pacote de um homem ali, e o homem que gritou para pegar ladrão, e eu estava perto e eu peguei. Aí o Olavo ficou com pena, que viu a expressão dele, e falou assim para ele: vocês fazem favor, solta o rapaz, entrega esse pacote, que esse pacote não é meu. Esse daí é um funcionário meu, está comigo aqui no mercado, e faça favor de tratar ele melhor, né? Não quero que façam nada com ele. Aí então ele pagou a conta dele, devolveu o pacote, todo mundo ficou assim, pegou ele pega o outro pelo braço e sai. Quando dobraram a esquina, ele falou assim: eu sou espírita, e o espírita não pode mentir. Mentir é errado, não se pode mentir. Mas eu vi que eles iam te prender, o que poderiam fazer com você. Por isso que eu falei que eu conhecia você. Agora eu quero saber por que você estava roubando no supermercado. Aí 2 lágrimas correram. Eu sou um homem doente, tenho um problema cardíaco. Eu não posso trabalhar, ninguém me quer me dar emprego. Eu tenho 6 filhos passando fome. E a minha mulher, no nome deixa eu ver, Noel dos Santos. E aí ele falou: bom, eu vou te ajudar. Ele pegou na carteira que ele podia dar, ele tinha no bolso, e aí ele pega e pegou o endereço. Você vai me dar o teu endereço e vai me dar o nome da sua esposa. Eu vou levar lá para o centro, nós temos uma assistência, e eu vou levar lá e eles vão visitar você. Tudo bem. Ele agradeceu, abraçou ele e tal, foi embora. Na semana seguinte ele foi. Aí viram que realmente ele não estava lá na semana seguinte, mas eles viram que realmente a mulher dele era pobre, tinha 6 filhos, estava passando fome, né? Eles levaram uma cesta básica lá. Então começaram a dar assistência toda semana lá, né? Cada hora ia alguém. Passados 6 meses, o Olavo precisou, por causa dos negócios, né, da firma que ele trabalhava, ele precisou fazer uma viagem de urgência para São Paulo. E aí ele fala assim para o subalterno dele: vai para o aeroporto, vê se ele consegue uma passagem lá tal, porque para conseguir a passagem agora é meio difícil, né? E ele foi. Então quando ele chegou lá no saguão do aeroporto, ele viu o outro lá, e o outro falou: vem aqui, já consegui e tal, né? E estava guardando lugar para ele lá perto. Quando ele ia se dirigir para lá, o Noel chegou, abraçou: ai, seu Olavo, que alegria encontrar o senhor aqui, nossa, quanto tempo, tal, abraçou. E ele falava: não posso, agora tem que pegar o avião, né? Estou atrasado. Não, mas eu preciso falar para o senhor, preciso agradecer, porque os meus filhos estão bem, não sei o quê. Começou assim, e segurou ele, foi levando ele para fora do aeroporto, né? Para ficar mais distante. Aí conversou, ele ficou com pena, escutou um pouco, né? Mas depois ele falou assim: Noel, eu preciso viajar, tenho que viajar. Mas quando ele chega lá no guichê, o avião já estava saindo, já estava na pista.
E ele perdeu o avião. Aí ele volta, procurando o Noel, e não viu o Noel. Ele falou assim, bom, agora eu vou na casa dele, vou pegar ele pelas orelhas. E foi. Quando chegou lá, na casa dele, ele bateu, né? A mulher do Noel chegou bem, e ele falou assim, Dona Fulana, não lembro o nome dela, não sei se estava no livro. Dona Fulana, como é? Eu encontrei o Olavo lá no aeroporto, ele me fez perder o avião, eu queria falar com ele não está aqui. Ela falou assim, meu marido morreu faz 2 meses. 2 meses. Daí a pouco ele ficou assim parado, né? Quando ele voltou para casa, depois ligou o rádio, o avião que ele ia tomar caiu. Não salvou ninguém. Então, a gente vê o que faz a caridade. A caridade, ela é um passaporte para a nossa felicidade. Tudo que a gente faz tem um retorno. Se a gente faz o bem, é lógico que não estava na programação dele desencarnar naquela hora. Ele não podia, né, interferir nisso. Mas tudo que a gente faz volta para a gente. Então a gente tem que analisar bem. Tem outra, nesse livro aqui, Ave Luz, eu gosto desse livro aqui. Esse livro aqui, Ave Luz, João Muniz Maia, que foi um presidente de centro lá em São Paulo, já desencarnado, ele psicografava, e um dos livros era de Shaolin ao Espírito, ele fala de todos os apóstolos do Senhor, todas as dificuldades que eles tinham, ele fala nesse livro, porque ele conta que todos eles eram espíritos preparados, então eles sonhavam que tinham uma missão aqui. Quando Jesus chama e eles não titubeiam, é porque já estava na memória deles, gravado lá dentro, que eles encontrariam o Cristo de Deus e o seguiriam. Já estavam preparados, eram todos espíritos evoluídos. Então Judas, aqui quando Judas pergunta sobre a caridade, Judas é assim no começo, né? A gente fica brigando por causa que Judas traiu Jesus, mas ele já é um espírito redimido, já teve várias encarnações, é um espírito no livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibachutel, ele conta que na Federação Espírita Brasileira, um dia, apareceu na vidência lá de vários espíritas videntes, a figura amorosa e maravilhosa, a aura era de diversas cores, né? E era Judas. E ele escreve uma carta dizendo que ele era o pior homem que a terra já viu, porque ele traiu o Cristo de Deus, aquele que era, né? O enviado divino. Então ele fala, nesse livro, fala que quando ele conheceu Jesus, ele ficou assim, muito assim, incentivado para fazer caridade. Então ele começou a trabalhar na caridade, assim, fazia tudo. Esse precisa, aquele outro precisa. Então ele estava pronto em todos os momentos, que até ele foi uma pessoa que os outros conheciam e sabiam que ele era apóstolo de Jesus, e quando precisavam das coisas procuravam por ele. E um dia ele estava fazendo uma viagenzinha lá, porque naquela época era assim, né? Se era muito longe, você descansava numa estalagem. E era uma época assim de festividade, e ele foi, e estava na estalagem, e a estalagem estava completamente cheia. Em um determinado momento ele escutou assim, todo mundo gritando, falou, foi para fora, não sei o quê. Ele estava lá no quarto, mas ele ficou fechadinho. Daí a pouco ele escutou bater na porta, era o dono da estalagem, junto com um leproso. E o moço da estalagem falou assim, eu vim aqui porque eu sei que o senhor faz caridade. E eu trouxe esse rapaz, porque eu fiquei com pena de deixar ele lá fora, né? Nesse frio.
que está fazendo e ninguém, eu não posso deixar ele lá no saguão, nem aqui, não tem nenhum quarto para ele poder colocá-lo. Então eu lembrei do Senhor, que o Senhor vive fazendo as caridades suas. O Senhor não aceitaria colocar ele no seu quarto junto com o Senhor essa noite? Eu falei, não posso fazer isso, né? Então ele negou, e o homem teve que colocar o leproso na rua. E o homem ficou com o coração também, porque ele não podia fazer nada, senão perdia a freguesia dele toda, né? E aí mas só que, e aí? Ele seguia Jesus, sabia que a caridade, quem dava para os outros era para Jesus que fazia, ele sabia disso tudo. Então o que ele fez? Ele começou a ficar com a culpa. O que fazer, né? Então, aí, ele, naquelas reuniões na casa de Pedro, que todos os apóstolos estavam, né, se juntavam, ele fala para Jesus da caridade. Jesus fala para ele, Pedro, eu sei o que aconteceu naquela noite com o leproso, né? Então ele diz assim, ele começa falando que a natureza não dá saltos, que a semente para germinar demora, para soltar um galinho. Ele fala de tudo, as plantas, o mar, que é de gota em gota, que o rio forma um rio, depois o rio vai para o mar. Ele fala várias coisas nesse sentido, mostrando que a natureza não dá saltos. E ele fala que tudo que a gente faz precipitado não é correto. Então eu achei tão interessante, porque ele diz assim, Judas, a caridade na sua afeição mais fácil de doar algumas coisas materiais aos outros, nos parece transitória quando não é acompanhada pela doação interna. O que é a doação interna? É o desejo que eu tenho de fazer esse auxílio a você. A vontade que eu tenho de diminuir a sua dificuldade de momento. Entende? Ele não está falando que a gente não deva fazer, mas ela é transitória. Você leva lá uma comida para uma família, depois de 15 dias, talvez, né, ou um mês, ele vai necessitar outra vez dessa comida. Entendeu? Então é uma coisa transitória. Parece que se a gente der com coração aquela comida, menos quantidade vai alimentar mais cedo. Entendeu como é que funciona? E funciona assim mesmo, né? E aí ele diz assim, todos os companheiros que se iniciam ou que se dispõem a ajudar somente no campo exterior, logo se esfriam nas suas decisões por falta de conteúdo nos alicerces do coração. Foi a própria caridade que te visitou usando um leproso. Pela tua indecisão, fizeste o doente sofrer mais. Olha que coisa, né? Para servir, temos de renunciar à cama, ao sossego, ao descanso, às vestes, para que sirvamos de instrumento dos anjos a serviço de Deus. Olha que bonita essa frase. Deu para entender? Para servir, para realmente eu ser caridoso e fazer o bem, temos de renunciar à cama, que é o sossego, o descanso, as vestes, para que sirvamos de instrumento aos anjos no serviço de Deus. Por quê? Porque eu só vou chamar a espiritualidade maior, os nossos anjos da guarda, os mentores amigos responsáveis por aquela família que eu vou auxiliar, eu só vou chamar eles para mim se eu tiver isso no coração. Se eu tiver isso no coração. Às vezes a gente lembra de alguém, naquela hora, e você fala, estou pensando em fulano.
Eu estava pensando no fulano, e aí o fulano fala assim pra gente, já aconteceu comigo isso. Fala assim pra gente, precisava tanto de você, mas eu sabia que você estava ocupado, então eu quis te chamar. Mas o mentor espiritual dele foi lá perto de mim, fez eu lembrar. Eu também estava ocupada. E entendeu como é que funciona? Agora eu faço assim, eu posso estar com o fogo aceso. Eu pensei em alguém, se eu não puder mesmo atender, eu faço uma prece pela pessoa. Sem parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu faço uma prece, né? Com todo o meu carinho. Porque a gente realmente, nós somos instrumentos divinos quando a gente tem o coração bom, quando a gente já está estudando o Evangelho do Cristo, já está consciente que a verdadeira caridade, né, é a gente praticar as coisas com amor. Bom, ele fala assim que a consciência deveria acusar antes do ocorrido, né? Isso é impossível, pois ela é, por assim dizer, um tribunal dentro de nós, para fazer os pesos e medidas. Ele falou para Jesus, né, um pouquinho antes, quando ele conta a história dos colegas dele lá, dos outros apóstolos, ele falou para Jesus, a nossa consciência devia nos alertar antes, né, que a gente ficasse de olho aberto e tal, né? Aí Jesus fala para ele que não é porque ele aconteceu isso que ele não era querido de Jesus, né? Dia virá que você vai precisar, mas eu estarei sempre do seu lado, todos nós estaremos juntos, sempre juntos. O que importa é a gente trabalhar o nosso pensamento e o nosso coração para que nós sejamos dignos de termos sempre ao nosso lado aqueles que nos utilizam para esse tipo de trabalho na caridade, né? Que a gente possa realmente, porque caridade mesmo é aquilo que nós doamos. Outro dia eu contei para vocês aqui do óbolo da viúva, e Jesus fez aquela lição, né? Que aquela viúva deu tudo o que tinha para o seu sustento, ela deu mais do que todos os que tinham colocado lá nas oferendas. Aí, quando terminou tudo, que todo mundo estava saindo, eles também iam sair, de repente entra uma moça com vassoura, com balde, com pano, limpando o salão para a próxima reunião. E aí ele fala assim, mas quem está dando mais mesmo é essa moça que chegou aí para limpar o recinto, porque ela está dando da sua saúde, né, da sua força, do seu coração e cantando com alegria, cantando para que ele preparasse aquele ambiente para a próxima, né, reunião da turma. Então que seja isso, que a gente possa ser instrumento da bondade divina, que as coisas acontecem como aconteceu com o Olavo da historinha, porque essas histórias que a gente escuta, né, do irmão X, do Psicografadas do Chico, existem as pessoas que contam no plano espiritual, muitas delas são verdadeiras. A pessoa, vamos dizer assim, autoriza o plano espiritual a colocar, né, nos ensinamentos dele. Gente, já falei demais, muita paz a todos, e o nosso coração esteja cheio de luz e paz. Vamos passar para os passos então, viu? Então, boa tarde a todos, já finalizando esse momento de encontro fraterno, que possamos mais uma vez aqui nesta casa colocar os nossos corações, os nossos sentimentos, nesse momento agora de oração de encerramento, fechar os nossos olhos, entendendo que aqui nesta casa já recebemos as bênçãos, já fomos envolvidos pela espiritualidade amiga, que já ouviu os nossos pensamentos, que já sentiu as nossas intenções. E assim, que possamos retornar aos nossos lares, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de amor, nessa casa de Jesus, nessa casa de caridade. Que possamos ser sempre gratos por tudo que recebemos,
e até por aquelas bênçãos que ainda desconhecemos, por estarmos na infância espiritual. Que tenhamos sempre os nossos corações abertos, em sintonia com o bem, no caminho do bem. Que sejamos sempre esse instrumento que possa ser utilizado pela espiritualidade no auxílio ao nosso próximo, para que possamos assim nos aproximarmos cada vez mais de nosso Pai amoroso, porque fomos todos feitos por amor, pelo amor e para o amor. Que possamos nos despedir na paz que Jesus aqui deixou conosco. Que todos retornem aos seus lares muito melhores do que quando aqui chegaram. Muita paz a todos.